Fala aí pessoal, tudo certo? Primeira aula do canal, meu nome é Igor, eu sou professor aqui de Primeiros Socorros. Seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui é um canal de enfermagem, de um enfermeiro, para um profissional da área de saúde, para um leigo. Hoje é uma aula super básica sobre animais peçonhentos, tá? Eu sou o professor Igor, né? E a gente vai ter uma linha básica sobre animais peçonhentos. E o que é um animal peçonhento? Existe uma diferença entre um animal peçonhento e um animal venenoso. O animal peçonhento é aquele que possui algo para inocular o veneno dentro de outros animais ou seres humanos. Tá? Então ele possui essa presa, esse ferrão, né? Dessa forma ele consegue inocular através desse ferrão o veneno na presa dele, na vítima. Tá, ok? Diferente dos animais venenosos. Os animais venenosos eles são venenosos pela sua pele ou pela sua saliva. Por exemplo, a gente vê o exemplo aí no slide do sapo, que se você encostar na pele dele, você vai ser envenenado, né, pelo sapo. No caso do baiacu, se mal preparado, o baiacu ele é venenoso, então você é envenenado pelo baiacu. Tá, okay? Essa é a diferença básica. A gente tem os animais clássicos aí, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Tá? Trazendo essa lei aqui da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que fala que é proibido matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização. Enfim, reduzindo, é contra a lei brasileira você matar um animal, seja por que motivo for, tá? Então, por exemplo, você está na fazenda, você vê uma cobra, a cobra te pica e você vai lá fazer o que? Você mata ela. Você vai estar indo contra a lei. Não, tá? Então não é legal você fazer isso. E a gente vai buscar esse conceito lá na frente de novo, né? Quando a gente chegar para os casos clínicos reais, tá? Como é que a gente identifica, né? Como que a gente sabe qual que é o tipo de peçonha? Pelos sinais e sintomas. Porque às vezes o paciente ele vai chegar ali e vai falar, olha, eu estava andando na fazenda, eu senti uma dor no meu calcanhar, como se algum bicho tivesse me mordido, só que eu não vi o que era. Pode ser escorpião, pode ser uma aranha, né? Pode ser uma cobra. Nem sempre o paciente ele vai vir com uma foto, né, com o animal morto e falar, ah, foi esse aqui que me picou. Né? Então a gente identifica pela sintomatologia. O que essa pessoa está sentindo? Né? Então, existem algumas coisas que são mais características dos escorpiões. Existe uma sintomatologia que é mais característica das cobras, e a gente vai dar uma olhada em 3 exemplos aqui que eu separei para vocês. No caso, a Unia APH que separou, né? Que é o primeiro exemplo é o da cascavel, que é uma dor em queimação local da mordida. Em geral, 2 ferimentos pontiformes, pode haver somente um, que às vezes pega só num ladinho, né? Um inchaço de 10 a 15 minutos, que acomete o membro, fica todo edemaciado, inchado, a palidez e a possibilidade de bolhas cheias de sangue, de 6 a 10 horas, aí náuseas, vômito, sudorese e fraqueza, tá? Nos casos mais graves. Coral verdadeira, podem passar algumas horas e a pessoa está bem, ela foi picada por uma coral ali, mas acho que era falsa porque eu não estou sentindo nada. Os primeiros sintomas começam com náuseas, vômitos, sudorese, a pessoa sua muito, tremores, sonolência, fala arrastada, visão turva, dificuldade de engolir. Então, um sintoma que a pessoa não consegue fingir é a dificuldade de engolir. Então, às vezes a pessoa fala que foi picada por uma cobra, e um sinal que você pode ter nesse atendimento de identificar se é real mesmo é essa dificuldade que ela tem de engolir as coisas, com dificuldade de comer, tá? Dificuldade de respirar, né? E o último exemplar é marrom. As picadas de aranha, no geral, elas têm uma dor imediata, de média a intensa.
Então a pessoa chega reclamando de dor intensa. De 2 a 8 horas, tá? E uma bolha de 48 a 72 horas. Ela fica vermelha e estoura e fica com aparência de alvo. Náusea, vômito, dor de cabeça e febre. Então aqui a gente tem as serpentes mais recorrentes. Aqui no Brasil, a gente tem a jararaca, cascavel, cora vermelha e a surucu. Tive muita picada de jararaca e de cascavel. Tá? Cascavel a gente consegue identificar porque ela tem um chocalho na ponta da cauda dela. A picada de cobra, ela, no seu processo, ela afeta o tecido, a pele, né? O tecido conjuntivo. Então, como a gente leu ali, ela inocula o veneno no local, a parte fica emaciada, inchada, e naquele local da picada, às vezes a gente tem uma bolha de sangue, essa bolha estoura, fica uma ferida aberta, e em alguns casos a gente tem a necrose, que é a morte das células não programadas devido àquele veneno da cobra. Então começa a formar uma necrose, que é uma mancha preta, muito característica e tem um odor muito específico. Tá? Fora isso, outro olhar atento que a gente tem que ter para as picadas de cobra é o fato de que o veneno da cobra ele é anticoagulante. Então, sabe quando você corta a pele e forma uma casquinha, sai um pouquinho de sangue e depois forma uma casquinha? Essa casquinha preta é o sangue coagulado, que é o que impede, é um sistema de defesa natural do seu corpo que impede você de ter hemorragias. Tá? Então, se você tem uma picada muito grande, como a da cobra, começa a sair muito sangue, às vezes não, muito possivelmente, esse ferimento ele vai virar uma hemorragia, porque o veneno dela é um anticoagulante. Tá? Então, mais à frente eu vou te explicar como que a gente vai fazer essa abordagem, como que a gente vai tratar com calma, sem pressa, tá? E de maneira adequada, sem misticismo, sem achismo, baseado em fatos científicos, baseado na ciência, tá bom? Como que a gente ajuda essa pessoa que foi picada por uma cobra, tá bom? No próximo slide. Aqui nós temos as principais aranhas brasileiras. Coloquei algumas aqui. As que a gente tem que ficar de olho mais atento é a aranha marrom, a viúva negra e a armadilha. Tá? Tá. Não, e essas são as três mais perigosas. A picada de aranha ela também causa necrose de 24 a 48 horas, né, depois da picada. A caranguejeira ela não inocula veneno. O que mais incomoda são os pelinhos, esses pelinhos que ficam no corpo dela, e um sistema de defesa dela mexer esses pelinhos, ele solta esses pelinhos no ar, e isso causa uma alergia nas pessoas que estão, nos animais, nas pessoas que estão ao seu redor. Né? É isso que a caranguejeira faz. Ela tem uma picada, só que é uma picada só física, não tem veneno, tá bom? A aranha da grama é a mesma coisa, ela tem uma picada que é dolorosa, só que não tem nenhum veneno, não vai causar necrose, vai ser só aquela picada física, tá? Os escorpiões, né? Os principais escorpiões brasileiros, que é o escorpião amarelo, o amarelo do Nordeste, o marrom e o preto da Amazônia. Muito comum a gente ver o escorpião amarelo nos quintais de casa, nas empresas, né? Onde tem barata, onde tem rato, vai ter escorpião. Tá? O escorpião é um predador natural desses insetos de esgoto, vamos dizer assim. Então, por isso que é muito bom a gente manter a casa limpa, os ambientes limpos, para que não atraia esses insetos e atraindo esses insetos, consequentemente, depois vai atrair esses predadores. Tá? Qual que é a diferença da picada da cobra para a picada do escorpião? O escorpião ele ataca o sistema nervoso. Tá? Então,
vai ser uma picada muito dolorosa, muito doída, tá? E ele vai afetar o sistema nervoso. Como assim? Ele vai fazer o seu corpo produzir muita adrenalina, noradrenalina. Então, ele vai fazer uma bagunça hormonal dentro do seu corpo. Em adultos, isso vai causar uma taquicardia, uma sudorese, né? Vai fazer a pessoa passar muito mal, vai dar febre, tá? Mas qual que é o ponto principal? Em crianças e idosos, essa ataque cardíaca, devido à produção inadequada de adrenalina, pode vir a levar essa pessoa em uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Tá? Então, a picada de escorpião ela pode ser letal se não tratada, tá, o mais rapidamente. Tá? Então, às vezes a gente vê alguns casos aí que passa até na mídia. A criança é picada por um escorpião, passa 2 dias, ela vem a óbito, justamente por causa desse efeito fisiológico da inoculação do veneno do escorpião. Tá bom? E os principais insetos peçonhentos que a gente sempre ouve falar são a formiga, a abelha e a vespa. A formiga, ela tem um veneno, só que esse veneno dela, ela não faz nenhum mal muito grande ao ser humano. Ele causa coceira, né? Então, se você picar por uma lava-pé, uma formiga lava-pé, ela vai te dar uma coceirinha ali por alguns minutos, vai causar um pequeno inchaço no local, mas ela é considerada um animal peçonhento, porque é justamente através, né, do... ela inocula o veneno através das suas presas. Então, por isso que ela é considerada um animal peçonhento. A gente tem a abelha, que quem tem alergia, né, isso é um outro tema para um outro vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, coloque aqui embaixo que você quer ver esse tema depois. E as vespas, tá bom? Tem os animais aquáticos, as arraias, as águas-vivas, o bagre e o peixe miquim. Então, parte legal. O que fazer? Está ali, está na fazenda, depois de repente chegou um cunhado seu e falou: eu fui picado por uma cobra ali, uma cobra vermelha com preto. Meu Deus, alguém me ajuda, o que eu faço? Então, o que fazer? Você vai colocar a vítima em um ambiente seguro, coloca para dentro da casa, tira daquele ambiente que às vezes o animal está por ali por perto ainda, aquela cobra, aquele escorpião. Vai ligar para o 92, que é o SAMU, ou o 93, que é os bombeiros. Eu recomendo você ligar primeiro para o SAMU, tá? Caso esteja muito demorado, você liga para o 93, tá bom? Porque o bombeiro, ele tem a ambulância móvel dele, mas a especialidade deles é mais relacionada a incêndios e desastres no geral. O 92, tu vai ter um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, por aí vai. Se a vítima estiver inconsciente, aí você vai seguir o protocolo de desmaio. O que a gente faz quando a pessoa desmaia? Né? De novo, a gente já falou sobre isso lá atrás, na lei que está vigente. Tá? Não tenta capturar o animal. Você não precisa trazer o animal morto lá no UPA, no pronto-socorro que você vai. Você não precisa levar ele morto lá. Tira uma foto, tá? Vai mais ou menos de longe, ele dá um zoomzinho, pá, tira uma foto. O profissional que está lá já vai conseguir identificar qual que é o tipo de escorpião, tá bom? Para fazer o soro, que eu ia falar depois, tá bom? Então, tira só uma foto, não tenta capturar o animal, é contra a lei, e os profissionais que estão lá, eles não precisam dessa foto, tá bom? Desse animal, né? Ou morto. Controlar as eventuais hemorragias, como eu já havia falado, a cobra, ela pode inocular esse veneno dela, e esse veneno, ele não vai deixar o seu sangue, ele não vai deixar o seu sangue coagular, ele é um anticoagulante. Então vai gerar uma hemorragia. Já falou sobre isso. Então, aconteceu uma hemorragia, o que você vai fazer? Você vai lavar o ferimento com água e sabão, tá? Água e sabãozinho, assim, é corrente, tá embaixo da torneira, ligou, água e sabão, fazer uma leve fricção com a mão, tá bom? E é isso. Vai retirar o anel, a pulseira. Por que tem que retirar o anel, a pulseira, o brinco, enfim, no local? Porque isso vai edemaciar, isso vai inchar
E se tiver um relógio aqui, vai apertar. Isso aí pode ser um problema. Se tiver um anel no dedo, vai apertar muito. Isso é muito difícil para tirar, até dentro lá do hospital. Então já agiliza essa parte, tá bom? Só isso. Só isso. Você vê como é que é simples? Outro detalhe. Às vezes o animal peçonhento, ele vai inocular o veneno e vai ficar lá preso. Ou ferrão. No exemplo da abelha. A abelha, ela pica com o ferrão e ela deixa uma, uma, uma bolinha com o veneno e o ferrão ali. Então, se você tentar tirar com uma pinça, você pode apertar isso e injetar mais veneno dentro da pessoa. O que você pode fazer? A gente usa o método, por exemplo, um escorpião pode ficar preso também. Né? Então, como é que a gente vai remover isso? A gente vai usar o método da raspagem. Você vai pegar um cartão de crédito, que seja, um cartão de visitas, e vai raspar no sentido contrário. Né? Então, se o ferrão está para cá, a gente vai raspar nesse sentido para remover o ferrão. Tá bom? Você pode usar um estiletezinho, tomando cuidado para não cortar a pessoa. Uma faca, né? Uma faca dá uma cutucadinha para retirar o ferrão. Tá bom? E você fica ali perto daquela pessoa, daquela vítima, até o atendimento avançado. Tá bom? Olha, não é para usar torniquete, não precisa. Ah, picou, a cobra picou aqui. Para não espalhar o veneno, eu vou meter um torniquete aqui. Aí você sai da fazenda até chegar lá no hospital tem que amputar o braço, cara. Não faz isso, você não precisa fazer isso, tá? Tanto de cobra como de escorpião, para a pessoa vir se ela vier a óbito, sem nenhum tipo de atendimento, demora mais de 48 horas. De 24 a 48 para cima, tá? Não tem por que ter afobação. Ah, foi picado? Beleza, tranquilidade. Pega o carro, chama a ambulância, espera, tá? Você vai chegar lá em 2, 3, 4 horas, tranquilo, você não vai morrer, tá bom? Não precisa de tourniquet. Não fura, não tenta chupar o veneno, né? Como a gente vê por aí, não espreme, não faz sucção, tá? Tem várias mandigas culturais, vários achismos, né? Ah, passa a pomada, mija em cima, bota o cigarro ali, bota um fumo, enfim, pó de árvore, cinza. Então, não, esquece isso. Isso não tem nenhum fundamento científico. Você não vai conseguir salvar essa pessoa, você vai piorar a situação dela. E não é isso que a gente quer. A gente quer ajudar, a gente quer salvar essa pessoa, tá? Então não faça isso. Joia? Água, sabão, lavar, fazer uma leve fricção, leva para o atendimento. Chega lá no atendimento, o pessoal vai dar um soro específico para aquele animal peçonhento, tá bom? Ou antialérgico, se for o caso, por exemplo, de uma abelha. A gente já falou sobre isso, né? Não mata o animal, tenta capturar o animal. Tá? O manejo de animais deve ser realizado por especialistas. Na impossibilidade de fotografar, registre mentalmente. Olha, foi picado por uma cobra que é vermelho com preto e branco. Tá? Isso. A aranha que fica com as patinhas assim para cima, né? Madeira. Então, registra mentalmente. Se der, tira uma fotinha. Show. Grava um videozinho. Da hora. Beleza? E para fechar, alguns lembretes de prevenção. Tá? Então, quando você for usar o seu calçado, bate o calçado, vê se não tem nada ali dentro. Se animais peçonhentos, eles gostam desses lugares úmidos, fechados. Né? Às vezes tem larva de árvore. Né? Em casa tem um pé de manga. E é normal na época que dá muita manga, ver muita larvinha. E essas larvinhas enfiam dentro do tênis. Né? Lá é bater e tirar a larvinha de lá de dentro. Tá bom? Escorpião, esses bichos gostam, né, de entrar nesses ambientes, tá bom? Bom, isso foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve nessa primeira aula e a gente vai ter muitas mais, se Deus quiser, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.